Estamos apresentando Simplesmente Francisco, um programa com a trabalhadora do GRESG, Antonieta Aromates, baseado no livro Simplesmente Francisco, de José Carlos de Luca. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nossa, eu tava com uma saudade, saudade de conversar com vocês, da gente trocar essa vibração, essa energia, falando de quem? De Francisco, Simplesmente Francisco. Que missão maravilhosa que me foi dada. Nossa, vocês não têm noção de como eu aprendo com cada capítulo. Falar do Francisco homem, antes do Francisco o santo, né? Falando das inquietudes, das dúvidas, de como ele estava se sentindo, assim, não estava bem com a vida que ele estava levando. Ele precisava de mais, ele precisava da palavra de Deus. E aí aconteceu. E antes disso, a gente vai aprendendo com ele sobre como lidar com essas inquietudes, com essas dúvidas, com o que acontece na vida da gente, né? Vamos começar? Hoje a gente vai falar sobre descobrir o caminho caminhando. A gente vai ler e depois a gente vai comentando, como sempre, tá bom? Deixa eu tirar meu óculos. Vamos lá? Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essas são palavras de Paulo de Tarso. Após a dramática cena, a vida com seu pai, Francisco, enfim, assumiu as rédeas do seu destino. Ele não tinha, entretanto, noção exata do que fazer, para onde ir. Ainda estava à espera dos sinais que Deus lhe daria. Tal como o viajor busca as estrelas do céu para se orientar no caminho. Ao deixar a Catedral de Assis, Francisco não sabia exatamente que rumo tomar. A única certeza era de que jamais regressaria à casa paterna, o que lhe causava certa insegurança. Não poderia contar mais com os cuidados maternos, tampouco desfrutar da proteção de um lar. A partir de então, Francisco estava totalmente nas mãos de Deus, a quem confiava sua vida. E logo de cara, essa confiança foi testada. Francisco embrenhou-se pela mata, cantando louvores a Deus, e não obstante desconhecesse para onde seus pés o levariam. Além do mais, fazia muito frio, e seus trajes pobres, cedidos pelo jardineiro da catedral, não o protegiam o suficiente da neve que caía em abundância. Mesmo assim, ele cantava alegremente. Durante a caminhada incerta, uma desagradável surpresa. Francisco foi abordado por um grupo de malfeitores que o agrediram e lhe perguntaram quem era. E respondeu orgulhosamente: "Sou o arauto do grande rei." A ingênua resposta provocou a ira dos bandoleiros. Como alguém tão pobre e esfarrapado poderia se dizer porta-voz de um grande rei? Além do mais, Francisco não tinha uma moeda sequer em suas vestes paupérrimas. Inconformados, os malfeitores uma vez mais o agrediram e, por fim, o jogaram numa vala coberta de neve. Quando eles se afastaram, Francisco sacudiu a neve do corpo e, como se nada tivesse acontecido, continuou pela estrada a cantar alegremente. Essa passagem tem lições importantes para a nossa caminhada. Todos nós somos peregrinos na estrada da vida,
e não raro, em busca de nossa realização, quase sempre não temos uma ideia muito clara de todos os passos que precisaremos dar para chegar ao nosso alvo. Francisco queria servir a Deus por intermédio de sua relação com o próximo. Ele sabia qual era a sua missão, mas o que fazer, como realizar sua vocação? Ele descobriu a resposta no caminho, isto é, ele pôs-se em ação, em movimento. Quase ninguém tem respostas antecipadas. Elas surgem quando nos pomos a caminho. E isso foi uma constante na vida de Francisco. Vou dar uma pausa aqui. Então, o que ele falou aqui? Que Francisco não tinha noção do que fazer, não tinha noção para onde ir. Ele só sabia que ele tinha que seguir o que Deus mandaria para ele. E ele tinha fé, muita fé, porque ele sabia que Deus ia ajudá-lo. Aí vieram os bandoleiros, os assaltantes, e não acreditaram quando ele falou que ele era o arauto do rei. Ora, como assim? Pobre daquele jeito, paupérrimo, sem uma moeda. Mas ele sabia o que ele estava falando. Ele tinha alegria no olhar. Ele sabia qual era a sua missão. E aí vamos trazer aqui para a vida da gente? A gente sabe o que a gente tem que fazer na nossa vida? A gente tem uma ideia já toda bonitinha, assim, vou fazer isso, aquilo. Não, né? Não. A gente tem que ter fé e a gente pede sempre, ai meu Deus, me ajuda. Mas será que é com fé que a gente pede isso? Ou é só uma palavra da boca para fora? Se a gente botar a nossa vida nas mãos de Deus, literalmente, aqui ó, entrego minha vida ao Senhor. Se você tiver fé, se eu tiver fé, as coisas vão acontecer. Mas é preciso que a gente também, que ele falou aqui no livro, se ponha em movimento. Não adianta a gente ficar só esperando, vai cair do céu um milagre, Deus vai me ajudar. Não, não. Deus está sempre do meu lado, tá aqui ó, lado a lado comigo. Mas se eu não me colocar em movimento, nada acontece. A partir do momento que eu dou o primeiro passo, aí sim, aí é uma beleza, porque aí ele vai me empurrar e as coisas vão acontecer. A segunda lição que podemos observar refere-se ao fato de que, ao longo da jornada, encontraremos pedras, obstáculos, desvios, perigos. Logo após aquele grande passo dado na Catedral de Assis, Francisco, que devia estar com entusiasmo correndo solto nas veias, depara-se com malfeitores que zombam dele e o agridem. Aquilo poderia ter representado um banho de água fria em seus propósitos. Acredito que ele tenha se perguntado, não seria melhor voltar para a casa do meu pai, tomar um banho quente e sorver uma canja preparada por minha mãe? Mas sua resposta foi outra. Era preciso retomar o caminho. Era preciso realizar o sentido da sua vida. Francisco tinha muito claro que a vida esperava algo dele. Reconstruir a igreja da fraternidade entre os homens. E como afirma o psiquiatra Viktor Frankl, a pessoa que se deu conta dessa responsabilidade em relação à obra que por ela espera ou perante o ente que a ama e espera. Desculpem, tá grudadinha a página. Essa pessoa jamais conseguirá jogar fora a sua vida. Ela sabe do porquê da sua existência e por isso também conseguirá suportar quase todo como. Como fazer? Como eu vou conseguir? Todos esses comos. Foi por isso que Francisco sacudiu a neve do corpo, voltou a cantar e retomou o seu caminho. Então, voltando aqui, Francisco, ele sabia o que ele tinha que fazer? Não, ele confiava em Deus. E ele era alegre, entusiasmado, sabe? Ele se pôs em movimento, como acabamos de falar. Ele teve a atitude
Ele não ficou sentado esperando que algo acontecesse. E aí veio o problema dos malfeitores, os obstáculos que a gente encontra na nossa vida a cada passo, a cada dia. Nenhum dia passa sem que tenhamos um desafio a cumprir, um obstáculo que temos que superar. E foi o que Francisco fez. Ele levantou lá da onde jogaram ele, da vala, sacudiu a neve e voltou para o caminho, cantando alegremente, em voz alta, com muito entusiasmo. E é isso que a gente tem que fazer com os nossos obstáculos, com as coisas que acontecem. É ruim, é chato, nossa, que não era para acontecer. E agora? Não, aconteceu. Vamos dar um jeito, vamos em frente. Vai demorar mais um pouco para seguir o caminho? Vai, mas a gente consegue. E a gente consegue através da fé. A fé que a gente tem em Deus, a fé que a gente tem de que Ele vai nos mostrar o melhor caminho. E esse caminho vai ser muito, muito, muito bom de seguir. Porque Ele vai estar com a gente. Ele vai estar conosco a cada passo. E é isso que Francisco nos mostra nesse capítulo. A gente vai aprender caminhando a cada passo. Bom, espero que vocês tenham gostado mais esse capítulo e aguardo vocês no próximo, tá bom? Um beijo para vocês.